Boa noite, municipários e municipárias. Sou o Thiago Botelho, estou presidente do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. Venho aqui lhes informar que hoje, às 18 horas e 25 minutos, o juiz de direito, o doutor Bento Fernandes de Barros Júnior, publica a sua decisão em caráter liminar, onde ele a defere, concede a liminar ao autor da ação, Sindicato dos Municipários de Pelotas, SIMP. Assim como obtivemos êxito também lá em 2019, quando a prefeita Paula anunciou também o atraso dos salários dos servidores, desta vez, novamente, obtivemos, pela competência da assessoria jurídica, pelo trabalho organizado da direção do SIMP, obtivemos esta liminar. Em caráter de forma mais resumida, no despacho, o juiz coloca que a prefeitura, a partir do momento que ela for notificada, e ela foi notificada através da Procuradoria-Geral do município, que recebeu e-mail do Poder Judiciário por volta das 19 horas da noite, o juiz determina que num prazo de 72 horas haja o cumprimento, a obrigação legal da prefeitura em pagar a remuneração dos servidores, tanto ativos como inativos, do município de Pelotas, que deveria ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, que foi o mês de outubro, bem como a observação do prazo de pagamento para os próximos meses, para os meses subsequentes, inclusive o cumprimento do prazo do 13º, que tem que ser até o dia 20 de dezembro. Explicando melhor isso aqui, o prazo de 72 horas, este prazo ele é corrido a contar da notificação. A partir do momento dessa notificação, dará 3 dias, e isso vai ensejar no sábado. Sábado não há expediente bancário, não há expediente da prefeitura. Então, entende-se, segundo a nossa assessoria jurídica, que a prefeitura teria até segunda-feira para cumprir com todos os pagamentos daqueles que não receberam hoje, no 5º dia útil, dia 8 de novembro de 2023. O que acontece agora? A prefeita pode recorrer da decisão liminar favorável ao SIMP? Sim. Para onde que ela recorre? Não é para o mesmo juiz que despachou a liminar, e sim ela pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde turma de desembargadores podem aceitar o recurso dela ou não. Provavelmente o recurso da prefeita seja pedir um efeito suspensivo desse prazo estipulado. Pode levar ou não. Se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ratificar a decisão do juiz local onde concede a liminar ao SIMP, se mantém a mesma determinação e o mesmo prazo para a prefeita cumprir com o pagamento. Essa é uma decisão importantíssima. Mais uma vez, o Sindicato dos Municipários de Pelotas consegue obter êxito, repito, através do trabalho da direção sindical, da sua competente assessoria jurídica, de forma organizada. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras tem que ser organizada junto, com a direção do Sindicato dos Municipários de Pelotas, porque o SIMP ele é de todos, de todas e todes. E toda a luta deve ser organizada pelo sindicato, que representa legalmente a categoria, e nos seus fóruns legítimos, assembleias, mobilizações, enfim, tudo aquilo que é chamado e convocado pela entidade, nos seus fóruns legítimos, é onde há deliberação soberana. Seja uma Assembleia Geral da categoria, seja uma Assembleia de um segmento em específico, é somente através de deliberação de Assembleia é que podem ocorrer com todo o amparo político, técnico, jurídico da entidade, as mobilizações e paralisações. Ou seja,
Todas as atividades de luta, elas são organizadas, propiciadas pelo SINP, pela sua direção, debatidas no Fórum Legítimo com todos os trabalhadores e trabalhadoras, e lá são colocadas as ideias, expostas as sugestões, e aquilo que a categoria deliberar e votar, a direção do SINP tem obrigação de cumprir. Qualquer coisa fora disso não é uma luta organizada. Ela fragiliza, ela separa, ela destaca um segmento ou outro e não prima pela soberania de algo que é atinente à categoria dos municipários, pois a questão dos salários atrasados é uma questão que atinge a todos e todas. Mesmo que alguns colegas tenham recebido hoje, corre-se o risco do mês que vem destes mesmos que receberam hoje também não receberem no mês que vem. Isso tem que ficar claro. Então, quando a luta é de todos e de todas, a pauta é atinente a todos e todas, o movimento deve ser organizado, deliberado, discutido em fórum legítimo, que será a nossa assembleia da próxima segunda-feira, com início a sua segunda chamada às 15 horas no auditório externo do Colégio Pelotense. Então, parabéns para nós, municipários e municipárias de Pelotas. O SINP ingressou com essa ação, o que abrange a todos os servidores, sócios e não sócios da entidade. Porém, são somente os sócios que contribuem, que financiam, que possibilitam toda a estrutura de luta sindical. Seja a sua estrutura material, seja a parte financeira, seja a questão processual, todos os custos, enfim. Somente o sócio é que possibilita tudo isso. Então, parabéns em especial àqueles e aquelas que possibilitam isso se tornar realidade, que são os sócios. Por isso a importância de todo servidor público se associar ao SINP, para fortificar a categoria, para fortificar a luta e para ter uma coesão na sua unidade classista representativa, pois a luta ela tem que ser política, política de classe, não política partidária. Essa é a bandeira do SINP. É a política sindical, a política em defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por fim, quero destacar que no próprio despacho do juiz de direito Dr. Bento Fernandes de Barros Júnior, eu destaco alguns trechos que ele utilizou muito importantes, né? Não lendo na íntegra, mas ele coloca frases como causa espanto o ato da administração municipal, né, confirmar na sua defesa que visa pagar os servidores pelo trabalho de outubro, somente alguns receberem em 30 de novembro e outros em 20 de dezembro. Então causa espanto isso para o juiz, né? Pois no caso dos servidores que receberam em dia, isso obviamente não lhes atinge. Mas ele está se referindo àqueles que não receberam, que têm as datas aprazadas para 30 de novembro e 20 de dezembro. Então ele coloca como uma interrogação: como proverão o sustento básico por mais de mês e meio sem receber a remuneração? E os próximos meses, como será? Né? Ele coloca também: difícil compreender do administrador ele exigir um trabalho diário dos servidores e no momento do pagamento, que é previsto em lei, na lei orgânica, que é até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, né? E um município postergar mais de um mês e meio todos os pagamentos. Então, embora o déficit da prefeitura é anunciado desde janeiro deste ano, não há como compreender, exigir do servidor que ele trabalhe diariamente, mas lhe dizendo, só vou lhe pagar daqui a um mês e meio. Também o juiz faz destaque à violação do princípio constitucional da interdependência dos poderes do Estado, né? No caso, o poder executivo, em ele mesmo não observar a lei orgânica
municipal e a decisão judicial mencionada. Ou seja, já tinha uma decisão judicial anterior lá de 2019, quando ganhamos, que dizia que o município tinha que cumprir a lei orgânica, com pagamento até o 5º dia útil. Então, também a prefeitura viola a sua própria lei orgânica, descumprindo, né? E o descumprimento, ele abala o compromisso firmado pelo Poder Executivo, referendado pela Câmara de Vereadores no artigo 21, que é o que se refere à data de pagamento limite, conforme a nossa Constituição local. E o juiz ainda destaca que o Poder Judiciário não pode chancelar o descumprimento da lei orgânica municipal, nem de decisão judicial definitiva proveniente do juiz local, como foi tomado lá em 2019. Então, uma coisa tem que ficar clara, nítida. A decisão judicial não quer dizer que vai fazer surgir recursos financeiros. A prefeitura é que vai ter que dar um jeito. Mas incumbe à administração a gestão dos seus recursos visando o cumprimento da própria imposição legal, que é as questões previstas em lei que a prefeitura descumpre, né? Então, pessoal, sigamos firmes. É uma primeira vitória, repito, caberá recurso do município? Sim. Quem julga? Turma de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Podem conceder efeito suspensivo dessa decisão liminar favorável a nós, municipários, através do autor Sindicato dos Municipários de Pelotas, ou não. Se não concederem efeito suspensivo, diante do recurso da prefeita, se mantém igual a decisão já exitosa local aqui que ganhamos. E ela tem o prazo de até 72 horas, 3 dias, para efetuar o pagamento a todos os servidores que ainda não receberam, ativos e inativos. Só que esse prazo vai considerar até segunda, tendo em vista o sábado não haver expediente bancário e nem da própria Prefeitura de Pelotas através do seu quadro administrativo. Então estamos atentos, estamos alertas, vamos todas e todos para a Assembleia de segunda-feira, temos que avaliar os movimentos, temos que avaliar os passos e até o próprio momento da realização da Assembleia, já vamos saber, provavelmente, até do cumprimento ou não por parte da Prefeitura e se ela ganhará algum recurso que queira impetrar junto à turma de desembargadores em Porto Alegre. Então, pessoal, agradeço a confiança de todos e todas, mas parabenizo novamente. Graças aos associados do SIMP é que é possível fazer a luta, bancar com as suas contribuições, com os seus recursos, todos os custos que envolvem a luta sindical, inclusive num processo judicial em grau de recurso de última instância, tem muitas custas processuais, tem trabalho de todos os advogados, então são os associados que oportunizam isso. Mas os não associados acabam se valendo da decisão exitosa do sindicato. Por isso a importância de ter que todos e todos se associarem. E mesmo assim, né, cabe, no mínimo, o reconhecimento aos associados, por parte dos não associados, de financiarem essa luta, essa possibilidade de poder atingir algo que se busca, que foi agora, num primeiro momento, essa liminar. E a luta tem que ser unificada, tem que ser construída com a direção do sindicato, e não fazer lutas à parte, por segmento, e apenas comunicar o sindicato ou convidar para algo. A luta tem de ser organizada com a entidade que legalmente a representa. Unidos somos e seremos sempre mais fortes. Um obrigado a todos, todas e todes. Um beijo, um abraço, fiquem bem e sigamos na nossa luta.